O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Agradecemos sua presença para a apresentação da série Diálogos Petrobras sobre arte armorial, com consultoria e mediação de Carlos Newton Júnior. Hoje, o tema é literatura. O romanceiro popular nordestino e a literatura de cordel. Importância da literatura de cordel na construção da poética armorial. A poesia de Ariano Suassuna. Processos criativos a partir da literatura de cordel. Teremos a especial participação de Clotilde Tavares, escritora, dramaturga, atriz, e de Quildemir Dantas, pesquisador, escritor e cordelista. Este evento integra a mostra Movimento Armorial 50 anos. Esse projeto tem realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio oficial da Petrobras. Pedimos a todos que desliguem seus celulares e aparelhos sonoros. Tenham um ótimo evento. Obrigada. E eu chamo agora Carlos Newton, Clotilde e Quildemir para assumirem aqui. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, nessa nova rodada dos diálogos. Regina, a nossa produtora, já nos apresentou, né, devidamente. A proposta aqui dos diálogos não é de palestras, não é de nada disso. É realmente uma conversa. Desde o início, essa exposição é uma exposição que vem percorrendo o Brasil já há 3 anos. Né? Na verdade, nós estamos já com 54 anos do movimento armorial. O movimento armorial ele foi lançado em 1970, né? 18 de outubro de 70. E a exposição ela faz um recorte de meio século dessa produção. Vocês devem ter visto já a exposição, se não viram, vão ver, certamente vão gostar muito. O projeto ele não foi lançado no ano do cinquentenário por conta da pandemia, né? Então, a pandemia fez com que o projeto só começasse a circular praticamente 2 anos depois. Então, ele teve essa exposição. Ela já passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Campina Grande, né, Recife. Agora está aqui em Natal, e de Natal ela segue para Fortaleza. Né? Sim, Salvador, né? Salvador, Natal e em janeiro, né? Em janeiro ela segue para Fortaleza. E desde o início, a Regina me convidou para fazer uma consultoria à exposição. Então, a consultoria foi feita por mim e por Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano, que é artista visual. Né? E nós estamos trabalhando juntos, pelo menos, não na exposição, mas eu e Manuel, pelo menos desde 2017, quando a família de Ariano se encanta em 2014, e a família de Ariano me pediu, na época, um projeto editorial para apresentar às editoras, né? Porque eu conhecia bem a obra de Ariano, os inéditos, eu convivi com ele muitos anos, trabalhava com os inéditos dele, etc. Então, eu fiz um plano editorial, foi apresentado por um agente, né, agente literária, Lúcia Riff, e a Nova Fronteira acabou assumindo a edição das obras de Ariano. Então, eu já vinha trabalhando com Dantas desde 2017, nessas reedições. Não sei se vocês têm acompanhado, nós estamos fazendo os livros de Ariano, reeditando os livros, editando as obras inéditas, né, que ele te deixou, etc., dentro de uma roupagem nova, né, gráfica, um trabalho muito bonito, que também é um trabalho que, de certa maneira, esse trabalho de Dantas como
como coordenador artístico da obra de Ariano, acabou também permeando essa exposição, dando a unidade visual, né, da exposição, Dantas, e o Ricardo Gouveia de Mello, que é o designer que trabalha com ele e comigo nessas edições. Então, o meu papel qual é? Convidar artistas, né, escritores, que de alguma maneira dialogam com essa poética armorial, né? O Ariano, ao lançar o movimento armorial, eu digo sempre o seguinte: ele apontou uma direção, né, um caminho, uma direção, uma coisa muito geral, né? Ele apontou, ele construiu, digamos assim, princípios normativos para a realização de uma obra de arte. E a isso a gente chama de poética, né? Ele esboçou uma poética armorial, princípios. Obviamente, esses princípios só são seguidos se o artista é livre para fazer o que ele quer. Então, se o artista acredita naqueles princípios, se ele concorda com aquilo, ele vai construir o seu próprio caminho, né? Tendo essa direção como uma espécie de sol, né? Como uma espécie de norteador, digamos assim. Então, é isso que vem acontecendo desde 1970, quando Ariano lança o movimento armorial. O movimento armorial ele foi lançado como um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Então, vejam que na década de 70, a universidade não dialogava com a cultura popular. Ninguém estudava cordel, né? Às vezes vinham pessoas de fora, estudiosos da França, dos Estados Unidos, para estudar o cordel. Ninguém estudava cultura popular. E o movimento armorial, então, cumpre esse papel, né, de construir pontes entre os artistas ditos eruditos e os artistas populares. Quando Ariano estabelece a existência desses dois universos, o popular e o erudito, em nenhum momento ele está pensando em hierarquia, né, de grau, de valores. Ele pensa apenas em universos distintos que formam, de fato, a cultura brasileira, pelo fato de ter sido uma cultura que surgiu da dominação, né, de uma cultura sobre outras, e gerando, então, essa dicotomia entre o popular e o erudito. É mais ou menos isso que ele pensava, né? E aí ele vai dando vez e voz a artistas de vários gêneros, estilogravadores, da pintura, da estilogravura, da música, né? Ariano, ele tinha essa característica, ele era muito generoso, assim. Aquilo que ele não criava propriamente, né, aquele gênero artístico no qual ele não trabalhava, ele indicava, né, ele indicava caminhos, né? A música armorial, por exemplo, a gente discutiu ontem a música armorial, ele pegou Antônio José Madureira, que é um grande compositor aqui do Rio Grande do Norte, de Macau, e sugeriu a ele um caminho, né? Mergulhar no romanceiro popular nordestino, né? Musicar os romances, as excelências. E aí daí surge o quinteto armorial e a música armorial. E assim ele fez na dança, né? Uma dança armorial, ele vai fazer com uma série com Samico, né? Que está aí na exposição com uma sala especial. Samico, em 69, já era um estilogravador muito experiente, mas não sei se vocês chegaram a ver algum trabalho de Samico antes do armorial. Era um trabalho, era uma estilogravura tecnicamente muito bem feita, mas não tinha essa característica, digamos assim, de imersão no romanceiro. Era uma estilogravura que tratava de temas urbanos, temas mais ligados a um realismo mesmo, com perspectiva. E aí o próprio Samico chega para Ariano e pergunta: Ariano, eu queria um caminho para a minha estilogravura. Aí Ariano diz: mergulha no universo do romanceiro. Aí ele vai ler os cordéis, vai imaginar as capas, né, dos cordéis e vai começar a fazer a sua estilogravura. É daí que vem o Samico como a gente conhece hoje. E assim sucessivamente. Então isso aconteceu no Recife. Não foi um movimento de pernambucanos, né? Ariano estava lá, Ariano é paraibano, todo mundo sabe disso, mas ele teve condições de ser lançado no Recife, e ele vai, então, acolher todos esses artistas, Madureira, do Rio Grande do Norte, que estava lá, gente de Alagoas, né, que estava chegando e trabalhando no Recife, e assim sucessivamente ele vai, né, fazendo com que a universidade vá adquirindo obras, criando uma coleção armorial, que é o núcleo inicial da exposição que está aí, são obras da Universidade Federal de Pernambuco. Praticamente é uma coleção com curadoria de Ariano, porque ele escolheu essas obras. E isso foi chegando aí a mais de 50 anos, né? Influenciando, inclusive, artistas do Brasil inteiro, né? Se você vai no Ceará, você tem gente trabalhando dentro dessa proposta, você vai em Minas, você vai no Rio, e assim sucessivamente. Ariano não pensava
uma coisa curiosa, ele não falava em cultura popular nordestina, ele falava em cultura popular brasileira. Ele dizia, eu quero é que os artistas do Brasil, obviamente ele percebia e sabia da dimensão continental do país, né, da diversidade, né, cultural do país. O que ele queria é que os artistas das diversas regiões do país fizessem, em relação à sua região, aquilo que o movimento armorial estava fazendo em relação ao Nordeste, né? Dialogar com a cultura popular, que estava ali pulsante, né, no seu território, no seu chão, na sua aldeia, né? Pintar bem a sua aldeia para daí conseguir a universalidade, para pensar naquela famosa frase de Tolstói, então, ou atribuída a Tolstói. Então, aqui nós temos a satisfação de ter dois artistas, né, que, de algum momento, que de alguma maneira, melhor dizendo, encamparam essa ideia, né? Trilharam esse caminho da cultura popular, especificamente na literatura. E estamos aqui para escutar essas experiências, né, dos seus respectivos processos de criação, e conversar, tirar dúvidas, falar sobre a exposição, sobre todo esse universo que nos toca de muito perto. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Delmi, que vai falar, e sim, ambos vão lançar livros aqui hoje, né? Então, é uma tarde festiva, né, para todos nós, uma tarde alegre, uma tarde calorosa, literalmente falando até, mas que sejam todos bem-vindos e aproveitem bastante. Vou passar a palavra para o Delmi, para ele falar um pouco desse trabalho novo dele, né, que é uma coletânea, né, de cordéis, e depois ela pediu explicitamente para que falasse, porque ela tem horror a essa coisa de ladies first. Clotilde é ativista até nisso. Então, a minha intenção era essa, coitado. Está aqui, inclusive, Clotilde, o sol, olha aqui, ó, você está com a luz, né, em cima de você. Isso é proposital, inclusive. Você está aqui para abrilhantar a nossa tarde iluminada. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença de vocês. Encontrar velhos amigos e grandes companheiros aqui. Encontrar os novos também. Encontrar pessoas que me são muito gratas. Eu tenho que agradecer também a duas figuras que estão aqui e que são responsáveis por este trabalho. Ariano Suassuna na literatura do cordel. Quando fui visitar a exposição armorial em Campina Grande, a visitamos e fomos para o hotel, e no dia seguinte, no café da manhã, eu estava olhando para uma pessoa que achava parecido que era um amigo meu, mas ele não é ele, porque ele está na Rússia, ele fazia doutorado na Rússia. Eu digo, não é ele, parecido demais. E o cara se vira e diz, aqui Delmi. Aí eu digo, eu pensei que não era você, mas... E aí ele me apresenta uma figura que estava à mesa com ele, do qual eu sou admirador, sem ele saber que eu era, que é esse rapaz que está aqui. O professor Carlos Newton, eu sou admirador dele desde quando ele lançou este livro, e eu recebi de presente de meus filhos no meu aniversário, e aí eu admirei esse cara. Faz um tempinho, já faz um tempinho. Acho que é 94, né? Nem lembro mais. Tem data. Está esgotado. Então, não, 2009, é mais cedo, mais perto. E então, logo depois, Carlos pede licença que ia pegar um voo para Recife e se aproxima da mesa uma figura que ia ficar sozinha para tomar café. E eu disse, não, senta aqui conosco, que é muito ruim tomar café só. Aí é Regina Godoy. E aí começamos a falar sobre a exposição e tal, e eu disse assim, essa exposição vai para mais algum lugar? Daqui para cima, por exemplo, Natal, Fortaleza e tal. Bom, estamos em Natal. E a partir da conversa com Regina, me veio à memória o que é que eu teria em casa, no meu acervo pessoal, sobre Ariano Suassuna no cordel. Como nós tínhamos conversado, eu e Carlos também falou nesse tema cordel, tudo. Eu cheguei em casa, fiz o levantamento do que eu tinha no acervo e liguei para ele.
Carlos, eu estou com esse material, mas eu não quero atrapalhar seu trabalho. Seu trabalho tem a ver com isso, literalmente? Aí ele disse, não, o meu trabalho é maior do que isso aí. Pode fazer o seu trabalho. E eu tive também a assessoria e a curadoria de Carlos nesse trabalho, a qual eu agradeço peremptoriamente por toda a orientação. Mas maior não no sentido, para não dizer que eu estou dizendo que o seu trabalho é menor. Né? Mas é a biografia do homem, não, né? O centenário vai sair. Eu estou escrevendo uma biografia de Ariano para o centenário dele de nascimento, que é 2027. Aí eu termino a biografia, eu quero terminar a biografia mostrando como Ariano virou um personagem, um mito popular. Você está nas esculturas de barro, no cordel. Ele saiu da literatura, porque Ariano começa a obra dele no cordel, quer dizer, dialogando com o cordel. O Alta Compadecida de 55 já é uma peça armorial, antes do movimento armorial existir oficialmente. Não é isso? Então eu disse, olha, Ariano partiu do cordel para criar a obra dele, e quando ele se encanta, ele vira Ariano hoje. Se você vai em Recife, qualquer lojinha de artigos você tem bonecos de barro, mamulengo, virou um mito, e no cordel também. Aí quando que o Demi falou que estava fazendo esse levantamento, eu disse, não, que o Demi não se preocupe não, porque a gente conversou sobre isso, e na exposição tem uma coleção de cordéis minhas sobre Ariano. Depois que Ariano se encantou, começou a chegada de Ariano no céu, está aí na exposição. E eu tinha uns 20 cordéis já. Aí ele achava que eu também iria fazer alguma coisa sobre isso. Não, isso aí é para a minha biografia, eu vou citar alguns cordéis. Fique à vontade. Ele foi muito correto, dizendo que queria fazer, se isso iria atrapalhar de alguma maneira o meu trabalho. Isso não. Então, o meu trabalho não é esse. O meu trabalho é uma biografia de Ariano. Né? Pois é, então eu parti para a minha caixoteca e encontrei Ariano na literatura de cordel, com cordéis, folhetos, escritos, biografias dele, ele em vida ainda. Pelo menos o que eu tenho no meu acervo, o primeiro é de 1987. Né? E aí foi indo, e depois, lógico, quando ele partiu, quando ele voou, aí humildaram esses cordéis, esses folhetos, são muitos cordéis sobre Ariano. Eu transformei o trabalho, em vez de capítulos, em ato, já que era um teatrólogo, né? Então, no primeiro ato é Ariano Suassuna na literatura de cordel. Então, são os folhetos biográficos sobre Ariano. No segundo ato, Ariano Suassuna em outros folhetos. Aí é quando ele é apenas citado ou quando aparece os seus personagens, Chicó e João Grilo. E tem muito também, um bocado de cordéis. É tanto que eu não coloquei tudo do jeito que eu fiz do primeiro ato. Primeiro ato eu coloco a data do cordel, o título, 3 ou 4 estrofes e a biografia e o contato do autor. Na realidade, é uma pequena antologia onde quem se interessar por aquele trabalho vai à procura do autor, porque tem lá o contato, o e-mail, o telefone, tem um contato. E na segunda não, peguei os principais, que falam de João Grilo, Chicó, da Pedra do Reino, e aí eu coloquei os principais e depois fiz uma lista dos demais. O terceiro ato são as curiosidades sobre Ariano. Ariano Suassuna no cinema, Ariano Suassuna nas histórias em quadrinhos, no teatro, e eu digo sempre que a gente nunca deve dizer, eu tenho tudo, né? Depois do livro impresso, o cara me apresentou 2 cordéis que não estão no livro. Um de J. Borges, homenagem aos 80 anos de Ariano. A capa é em pé, mas fica deitado. Né? Um de... Como é o nome desse cara? Bruno Paulino e Antônio Carlos Cruz. O encontro de Ariano com Pereira. Com Luiz Pereira, que é um personagem lá da banda do Piauí, do Maranhão. Então, esses cordéis me chegaram às mãos depois do livro impresso. Né? Mas é como eu disse, ele me convidou para fazer o prefácio, e eu digo exatamente isso no final do prefácio. Você vai fazer várias reedições, né? Porque isso só tende a aumentar. A primeira que você colocou de 87 é quando Ariano fez 60 anos. Então, porque existia já, mas pouca coisa. Depois que ele se encanta é que realmente começa... Né? Começou a bombar, como diz o pessoal aí, né? E o último ato é Ariano e a Caetana. São artigos sobre Ariano que eu colhi, que eu tenho do meu acervo, de amigos meus que escreveram sobre Ariano e nunca publicaram.
né? Por exemplo, Jereba Barreto, lá da Bahia, o homem de Canudos. Jereba eu tenho um artigo dele que ele nem se lembrava que tinha escrito, porque foi o primeiro contato dele com o Ariano, quando apresentaram a Ariano, quando Ariano sai, o pessoal chega para ele assim, você sabe com quem você estava falando? Eu disse, não, Ariano Suassuna. Eu era louco para conhecer esse homem. E conversou com o Ariano, não sabia que era ele. Não tinha a facilidade de hoje, né, dos Instagrams, dos apps da vida. Então, esse trabalho basicamente partiu do movimento da Exposição Armorial de Campina Grande e de um acervo que eu não esperava que tivesse. Que eu tenho um bom acervo de cordel, e aí eu vou juntando tudo, eu chamo caixotecas. A minha caixoteca de Ariano estava lá e eu não sabia que tinha isso tudo. E aí é o que nós estamos aqui, com a apresentação graciosa de Nayara Vanderlei, uma professora de São José de Espinharas, na Paraíba, uma cidade que pequenininha, porém que tem essa professora que faz a diferença, que é fã ardorosa de Ariano, tem quase tudo sobre Ariano também, tu precisas conhecer, é parenta também, é dos Vanderlei, mais ligado aos Dantas lá de Maturéia, né? E também com o apoio do professor e amigo Carlos Newton. Logo após tudo isso, semana passada, me aparece pela internet, porque eu tenho HQ de Ariano desde da Pedra do Reino com o João Oliveira. Tá? A Guerra do Reino Divino. A Guerra do Reino Divino. Aí, semana passada, aparece na internet um quadrinista de Patos, na Paraíba, com uma história em quadrinhos sobre Ariano. O Aurélio Filho, ele tem vários quadrinhos, principalmente sobre cangaço. E aí, quando apareceu Ariano, eu disse, você devia estar em Natal, meu amigo, para fazer esse trabalho lá. Por isso que eu digo, a gente sempre está se renovando, sempre está guardando e juntando as coisas do que a gente gosta, né? Cada um gosta de uma coisa diferente e vai juntando. E eu tenho essa felicidade de hoje estar aqui lançando Ariano na literatura de cordel, que é um trabalho que foi feito basicamente a 6 mãos, porque fui eu, esse rapaz aqui e aquela menina que se esconde acolá, Regina. E é isso. Agora você não falou do nome do seu amigo lá de Campina Grande que está na Rússia, que acho que nem todo mundo... Astier. Porque pouca gente talvez conheça, né? Astier Basílio. Né? Astier é uma figura, Astier é um talento, né? Um poeta talentosíssimo. Na verdade, ele não é paraibano, né? A Paraíba ganhou Astier, mas Astier é pernambucano. Astier nasceu em Vitória de Santo Antão, com 2 anos foi para lá. Foi para Campina Grande. Filho de cantador, né? Virou um paraibucano. E agora é um russo, né? É que nem eu sou paraiguar ou potibano, né? Porque eu morei metade da minha vida em Mossoró, a outra metade na Paraíba. Eu sou filho de uma paraibana com potiguar. Hoje literalmente eu atravesso a fronteira todos os dias, porque eu moro em Nova Floresta, na Paraíba, e o sítio de papai é em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Então, todo dia eu atravesso a fronteira. Eu vou ali a Paraíba, o pessoal pensa assim, vixe Maria, eu viagem grande, né? 5 quilômetros de um canto para outro. E Astier está fazendo um trabalho meritório assim, na Rússia sobre a literatura brasileira, né? Ele está divulgando os poetas brasileiros na Rússia, traduzindo russo e coisas dessa natureza. Então é uma figura assim, o Brasil talvez o tenha perdido, né? Não sei se ele volta, né? Mas é aquela de cada um tem, já está casado com uma russa, né? E não sei se ele vai voltar, mas ele vem para visitar a família e volta para Moscou. Ele já se casou também aqui e acabou. Eu sei. Tem experiências próprias. Mas assim, aí você veja a importância. O cordel é uma coisa que eu digo aí, Ariano, ele tinha uma paixão pelo cordel, mas é uma paixão pelo cordel enquanto fato estético. Eu digo muito isso, porque às vezes as pessoas estudam o cordel como um elemento comunicacional, do jornalismo, né? Ele gostava dessas histórias, né? Ele gostava. Ele começou a ler menino no sertão, a infância no sertão, com o cordel,
e fez do cordel a base de toda a sua dramaturgia, né? Essa coisa é curiosa, você falou quando o Gereba não conhecia de nome, mas não sabia quem era, porque, de fato, Ariano, ele faz sucesso muito cedo. A gente se esquece disso. O Alta Compadecida é de 1955. Ele tinha 28 anos de idade, quando ele escreve o Alta Compadecida. A juventude só conhece a versão de Guel, o alto da televisão de Guel, que é a terceira versão cinematográfica do Alta Compadecida, né? E agora com esse Alto 2 aí que o negócio vai. Mas, assim, e de fato ele é um escritor muito reconhecido nas décadas de 60 e 70, no meio literário, no meio da... Mas não existia internet. Ele se recusou a ir para a televisão quando a televisão começou a cooptar grandes dramaturgos. Quando a televisão começa aqui a tomar força no Brasil, na década de 70, meados de 60, década de 70, a televisão começa a cooptar grandes escritores, Dias Gomes, né? Jorge Andrade, que eram os grandes nomes do teatro, para a TV. E Ariano se recusou sistematicamente, porque ele dizia, não, o meu teatro é uma arte de síntese, eu preciso da música armorial, o que seria a música armorial? Ele não falava em armorial ainda, mas eu preciso de uma música que esteja em sintonia, com uma roupagem que esteja em sintonia. E isso era a ideia dele. Então ele demorou muito a ir para a televisão. Ariano só vai para a televisão quando a televisão se submete a isso, que é quando o Luiz Fernando Carvalho, na década de 90, faz a Mulher Vestida de Sol, né? Ariano coloca Mestre Salustiano tocando Rabeca na Globo, né? A música era do Mestre Salustiano. Então as pessoas dizem, Ariano dizia que não gostava da televisão, mas passou a gostar quando fizeram a obra dele. Não, eu acho que a televisão é que a televisão foi obrigada a gostar dele, né? Isso é uma coisa que de uma clareza assim cristalina. Então, ele não cedeu em nenhum momento para a televisão, né? Então ele gostava disso, o cordel enquanto fato estético, e toda a dramaturgia de Ariano, à exceção de 2 peças, a dramaturgia de Ariano são 20 peças, à exceção de 2 peças, que é O Santo e a Porca, né? Porque é uma releitura de Plauto, mas com elementos do cordel, porque tem o cancão, os personagens, mas é uma releitura de Plauto. E à exceção do Santo e a Porca e do Arco Desolado, todas as outras são baseadas em histórias do cordel, que ele vai ler, vai fundir, vai desdobrar, né? vai costurar e vai criar, né? Você pega o Alta Compadecida, são 3 histórias que ele vai dar uma unidade, né? E aí, sempre homenageando o cordel. Então as pessoas dizem assim, Ariano plagiou João Martins de Ataíde, as proezas de João Grilo, de Martins de Ataíde. Ora, o João Grilo é um personagem que está em contos populares portugueses do século XIX. A Ariano apenas homenageou esse pícaro, dando o nome de João Grilo. O João Grilo de Ariano é outro. Ele tem o mesmo nome do de Ataíde, mas é outro, né? Então, isso é que Ariano sempre homenageou, trazendo esses pícaros, esses amarelinhos, esses quengos para o seu teatro. O seu teatro, diga-se passagem, para a sua comédia, porque ele tem todo o trabalho também de tragédias que praticamente só foi conhecido posteriormente. Mas, assim, a gente vai... Você quer completar? Só dizer que a Ataíde também é controverso, né? Porque o João Grilo de Ataíde já foi ele que publicou de outro autor e botou como autor ele. O cordel, a questão da autoria no cordel é muito complexa, né? Porque muitas vezes você comprava o legado, o dono de oficina, e você colocava da oficina de fulano e tal. Mas... E quanto aos temas, eles vêm já alguns desde a Idade Média, né? Isso, a gente sabe disso. Mas eu falei de Ataíde porque as pessoas dizem, tem as proezas de João Grilo, e Ariano pegou o personagem, né? É uma outra coisa. Então vamos passar, para a conversa ficar mais animada, a gente vai fazendo essa mediação, vamos passar aqui para a Clotilde, para que ela conte um pouco da sua trajetória, de como ela entrou nesse universo, né, da literatura popular e do cordel e do armorial. Bem, eu fui criada numa casa cheia de livros, eu leio desde criança, e as pessoas me perguntam, como foi que você descobriu o cordel? Eu não descobri o cordel, fui criada ouvindo as histórias de cordel, eu não chamava nem de cordel, chamava-se isso de folheto de feira, mamãe trazia da feira e lia para a gente ouvir. Até hoje ainda sei o folheto do Pavão Misterioso todo decorado, porque de tanto ouvir. E outros.
Pois bem, e sempre achei aquilo muito interessante, fazia parte da minha vida, os cantadores de viola. Todo dia sentava vai sentar ali e escutar os cantadores. 8h30 da manhã, um programa na Rádio Borborema chamado Retalhos do Sertão, com Zé Gonçalves e outros cantadores famosos que já se foram. Eu escutei todos, eu conheci Pinto do Monteiro, eu conheci os irmãos Batista, eu conheci esse povo todo, me dei com eles aqui para o Natal, quando eram vivos. Porque aí eu, muito nova, com 20 e poucos anos, eu já tinha interesse nisso, gostava, não é? Era uma coisa que fazia parte da minha formação e que eu não abri mão dessas coisas quando entrei num meio mais intelectual, de universidade, etc. E os meus colegas acharam muita graça. Clotilde vive atrás de um bocado de cantador de viola. Eles se vestem como se vestem de cangaceiro. Eles não sabiam que os cantadores se apresentavam de paletó e gravata. Então, lá estava eu ainda na universidade querendo ser escritora, porque quando eu deu mais ou menos meus 20 anos de idade, eu digo, bom, estou estudando, estou fazendo faculdade, mas eu quero ser escritora. Tudo bem. Aí comecei a prestar atenção um pouco mais, e quem estava sendo publicado eu lia muito. Era a época do boom do conto brasileiro, não é? Era muita gente publicando, Dalton Trevisan e outros, não é? Publicando, eu lia muito essas coisas. Aí saiu A Pedra do Reino. Eu me lembro que eu ainda tinha a primeira edição, que um desavisado carregou lá de casa, agora eu tenho a 4ª edição, mas eu tinha a primeira edição. Minha irmã ainda tem a primeira edição autografada, por Ariano, né? E eu achei aquilo muito interessante quando, em 1972, eu estava acho que no 3º ano de faculdade, tinha aí 22, 25 anos por aí. Para quem está fazendo a conta aí de cabeça, eu tenho 76, vou completar 77 em dezembro. Pronto. Aí relaxem, não precisa dizer, se ela tinha 22, 1970, ela deve ter, não sei. Bom, relaxem. Então, lá estava eu, Ariano veio fazer uma palestra na Fundação Zé Augusto sobre o movimento armorial, no Salão dos Grandes Atos, que era o nome de onde é hoje o Teatro de Chico Daniel. Era um salão cheio de lustre, assim, todo enfeitado, cheio de sancas, de gesso, todo enfeitado, chamado Salão dos Grandes Atos. Tinha escrito assim na parede. E lá estava Ariano com um quinteto, não é? Eu só me lembro de Madureira, mas o Carlos Newton me garantiu que veio o quinteto completo. É que eu tenho um convite, inclusive, dessa... E eu me sentei para escutar aquele negócio. E Ariano, então, eu já sabia quem era Ariano, porque meu pai é do Recife e fazia parte de uma família de intelectuais. Meu tio, Cláudio Tavares, era jornalista, era um comunista histórico, daqueles que é preso 10 vezes por dia, soltam e é preso de novo, e apanha e volta, e não sei o quê. Então, eu tinha toda essa vivência do Recife pela a memória do meu pai, que falava muito, e quando era no final do ano, íamos passar as férias no Recife, na casa das minhas tias. Não é? Então, eu sabia quem era Ariano, sabia quem era Ascenso, sempre soube quem eram essas pessoas, Ascenso Ferreira, poeta. Pois bem, aí lá estava eu vendo, me sentei para ver a palestra de Ariano, e quando ele começou a falar, eu disse, cara, que negócio legal, eu posso escrever sobre isso, porque na minha cabeça o cordel e a cantoria era diversão, fruição. Eu me sentava para escutar os cantadores, bater palma, botar dinheiro na bandeja, naquela época ainda tinha esse ritual, e torcer por quem cantava melhor, e os folhetos de cordel eu lia, me emocionava, lia para os outros ouvirem, e recitava. Mas aquilo não era, para mim, material de construção artística. E eu estava querendo ser escritora. Eu disse, eu posso escrever também sobre isso. Porque eu também queria escrever sobre outras coisas, sobre o ambiente urbano, sobre as questões da minha época, que eram diferentes das questões de hoje, e assim por diante. Então, eu comecei a escrever, e sempre com toda aquela estética armorial na minha cabeça. Eu achava muito bonito, porque visualmente, porque eu sempre gostei de me enfeitar, né? Às vezes as minhas amigas diziam, Clotilde parece um jumento de cigano, porque eu botava muito colar, muito brinco, muita coisa, e eu andava naquela estética hippie,
né, dos anos 70, que também tinha muita ligação com a estética armorial, aqueles enfeites, aquelas coisas que não combinavam com... Ainda hoje usa 2 estampados que não combinam uma com a outra. Eu acho lindo. Eu acho que isso também é uma coisa de quebrar os padrões. Sabe aquela coisa que você entra no TikTok, diz a mulher elegante só usa bege, azul marinho, off-white, não sei o quê. Não sou uma mulher elegante, eu uso o colorido que acho bonito. Muito bem. Então, ao longo da minha vida, eu já publiquei aí, acho que quase uns 20 livros. Eu já escrevi uns 15 folhetos de cordel. Escrevi também um número de peças de teatro que já foram encenadas aí, que são mais de 10. E tem uma parte disso que é em cima da cultura popular, digamos assim, brasileira nordestina, no caso, que é a minha. Né? E eu devo isso a Ariano Suassuna, que me abriu essa porta. Então, vejam bem, eu tenho, por exemplo, 3 livros. Um livro chamado A Botija, esse é adotado nas escolas. Alguns anos atrás, ele entrou no Programa Nacional de Biblioteca Escolar. É um livro assim que me orgulha muito, saiu pela editora 34 e já vendeu quase 50 mil exemplares. Não é um prodígio um negócio desse? Entende? Um negócio assim, fantástico. Então, esse livro, ele ainda está. Entre na internet, na Amazon, que ele está para vender. Tem no Sebo, tem... É um livro onde eu junto histórias que eu via quando era criança, conto popular, literatura de cordel, e construo uma narrativa só, dentro, exatamente, da metodologia que Ariano seguia quando compôs o Alto da Compadecida e outras das suas obras. Eu comecei a fazer isso, era possível. Não é que eu diga, agora eu vou fazer igual a Ariano. Não, é possível fazer isso. E comecei a fazer. E depois eu escrevi outro, que é o que eu vou autografar hoje aqui. Não é um lançamento, porque é um livro que já tem 10 anos que foi lançado, mas é adotado nas escolas do Rio Grande do Norte para, acho que a 6ª, 7ª, 8ª série. Né? Ele é adotado e ele chama-se O Monstro das 7 Bocas, que apesar do título, é uma história de amor. Né? Então ele conta, são várias histórias, entremeadas umas com as outras, e são histórias que seguem mais ou menos o modelo das 1001 Noites. Ou seja, começa uma história, dentro dela aparece um personagem que conta outra história, dentro dessa segunda história aparece uma terceira, é essa, sim, a metodologia, digamos, das 1001 Noites. Só que eu, como sou muito obsessiva para terminar as coisas, eu não faço assim. Eu construo a primeira história, dentro dela sai uma segunda e sai uma terceira, aí eu vou, fecho a terceira, fecho a segunda e fecho a primeira, e o leitor fica apaziguado, diz, terminou. Porque eu, como leitora, fico muito agoniada quando leio uma história que não tem um fecho, que eu não sei o fim. Então, essa é uma preferência minha. O terceiro desses livros, ele ainda está sendo processado naquilo que eu chamo moinho das ideias, que é uma coisa que gira na minha cabeça durante 24 horas, e que, enquanto eu estou falando aqui a vocês, ele está moendo assuntos, moendo histórias, moendo coisas, e quando eu preciso, me sento e escrevo, porque o moinho já escreveu antes. Eu dei um curso um dia desse, chamado Moinho de Ideias, não é? Onde eu explico às pessoas como é que funciona e o que é os exercícios mentais que elas podem fazer para acessar isso daí. Porque cada um tem lá o seu moinho. Tem gente que só moe preocupação, né? Então, em lugar de moer só preocupação, vamos moer histórias ficcionais. Então, o terceiro volume desta, digamos, trilogia, que se depois escrever um quarto, vira tetralogia e assim por diante, não é? O terceiro ainda está moendo aqui no Moinho das Ideias, e é uma história muito bonita, que é a história de Marquinho, um menino que se perde numa feira e é capturado por uma velha que obriga ele a trabalhar para ela. E Marquinho tem um problema, ele só fala em verso, só fala rimando. E toda vez que ele rima, a velha dá uma surra, diz que isso é uma doença. Já pensou? Pobre do menino. Enfim. Pois bem, então, na literatura, é mais ou menos isso que eu faço. Eu pego histórias, eu reconto,
eu proponho outras parecidas com aquela, eu tiro personagens de uma, boto em outras, reconto outra vez, reposiciono. Ou seja, eu faço uma coisa que quem estuda literatura e letras sabe muito bem, é um nome bonito, transcriação. Não é? Eu fazia isso sem saber direito o que era, depois eu lendo, porque eu não sou formada em letras, não domino técnica literária nem nada. Não é? Então, eu lendo, descobri que isso é uma forma de composição literária, você transcriar, você criar através de, em torno de, passando por dentro de. Então, é mais ou menos isso que faço na literatura. No teatro também, com essa minha mania obsessiva de 3, são 3 peças. Tem o Pavão Misterioso, que foi uma peça que eu escrevi, que foi montada aqui por um elenco assim, muito interessante, dirigida por Marcos Bulhões. Eu fiz o texto e fiz a personagem principal. E o Pavão Misterioso tem uma coisa interessante, ele é uma peça tão bem construída, do ponto de vista de história, uma história tão bem construída no folheto, do ponto de vista dramatúrgico, que não dá para você mudar nada. É um pecado mudar qualquer situação e mudar qualquer desdobramento ou desenrolar do Pavão Misterioso. Então, o que eu construí nesta peça foi apenas uma moldura dentro da qual eu coloquei a peça. Porque eu achei uma violência modificar aquilo. Não modifiquei uma só palavra. Eu me lembro uma vez a gente apresentando na Mãe Luísa, no Morro de Mãe Luísa, lá naquele salão do Padre Sabino, lá em cima, e tinha um senhor sentado assim na 3ª fila, repetindo. Ele sabia o folheto decorado. Quando terminei, ele disse, eu vim para ver se estavam representando direito. Porque ele acompanhou a narrativa do começo ao fim, recitando junto. Você fez a dramaturgia, né? Pegou o folheto e trouxe para o palco, né? Trouxe para o palco, fiz uma moldura. A dramaturgia, né? E representamos, exatamente. Isso. Porque o povo pensa que eu tenho que botar uma coisa no palco do jeito que ela acontece. Às vezes faço isso, como fiz, por exemplo, na Farsa dos Opostos, que é uma peça que foi levada à cena pelo Grupo Emboaça de Aracaju, uma peça que já tem 20 anos que foi encenada, já rodou o Brasil, Portugal, Espanha, não sei outros lugares. E a Farsa dos Opostos é uma trupe aliás, não é uma trupe, é um encontro de populares numa praça da cidade, onde cada um tem seu problema. Onde tem o camelô, tem a polícia que chega para bater no camelô, tem o vendedor de folheto, então vários personagens que o grupo Emboaça de Aracaju construiu em torno desses personagens digamos assim, um caminho para a dramaturgia. E eu cheguei, então, e escrevi a dramaturgia, costurando todas essas situações com começo, meio e fim. Que é isso que é difícil no teatro, sabe? Por isso que, às vezes, você vai assistir e diz, rapaz, que negócio é esse? Deve ser porque eu não entendo, mas eu não gostei, não. É porque ficou capenga mesmo. Esse negócio de entender não existe, não. Você gosta ou não gosta. Não é? Então, a Farsa dos Opostos, fiquei muito feliz com o resultado dessa peça. E a 3ª peça foi Comadre Caetana, a mulher que enganou a morte. Não é? Então, Comadre Caetana é uma peça que eu escrevi já há pouco tempo, há menos tempo, declaradamente uma homenagem a Ariano. A última fala do narrador diz que a peça é dedicada a Ariano e algumas coisas que o narrador fala são tiradas do discurso de Ariano, quando ele diz assim, nobres senhores de vastos bigodes e lindas damas de peitos macios, né? Aquelas coisas que ele diz, né? De quaderno, eu coloco na peça como uma referência explícita e carinhosa a Ariano Suassuna. Então, é uma parte, eu não escrevo só isso, não. Eu escrevo um romance, eu escrevo outras coisas. Mas dentro do que eu escrevi, existe essa fatia que é em cima da cultura popular, onde minhas fontes são basicamente o cordel, o conto popular,
e o romance cantado. E tudo isso graças à janela que Ariano me abriu naquele ano de 1972, quando me sentei naquela vetusta sala da Fundação José Augusto para assistir o Quinteto Armorial e Ariano falando sobre essa nova estética que me deixou tão encantada. E só para concluir um pouco essa minha intervenção, que eu acho que depois a gente volta mais a conversar um pouco, eu quero dizer que o meu último trabalho, que não é peça, nem é livro, nem é teatro, é o quê? É um podcast, onde eu recuperei antigos romances. O que são esses romances cantados? Todo mundo já ouviu. Ou de casa ou de fora, onde mora La Condessa, né? Todo mundo sabe o que é isso. Que é que tu tens, Juliana, e estás tão triste a chorar. É por causa de Dom Jorge que com outra vai casar. Ó, isso daí, minha gente, foi registrado pela primeira vez num texto de 1500 e pouco, ou seja, já existia antes, pelo menos 200, 300 anos registrado na memória do povo. Então, são antigos romances que a gente ouvia quando era criança, que estão desaparecendo, porque hoje em dia ninguém mais canta para as crianças dormirem. Quando muito, bota-se uma música no celular, uma coisa assim parecida. Então, como meio de transmissão se acabou, a coisa que era transmitida também se acabou. E eu resolvi fazer um podcast. Ele tem 16 episódios, com mais um, tirando dúvidas. Ele traz 16 romances, todos cantados com essa minha velha voz de romanceira. Já me perguntaram, por que você não contratou uma cantora de verdade para cantar isso? Eu disse, gente, eu sou uma cantora de verdade, que história é essa? E canto muito melhor do que isso que eu estou cantando no romance. No romance, gravado no podcast, eu até canto meio fanhosa, né, para dar aquele toque, né, daquela prosódia nordestina, lá do Cariri, que eu fui criada escutando minhas tias e as empregadas lá de casa contando essas histórias. Então, já todo mundo fica sabendo que eu canto muito melhor do que aquele que está ali e que sou uma cantora de verdade. Aí você diz, Clotilde, onde vamos encontrar isso? É só teclar no seu Google, quem tiver com celular, e Romanceiro Vivo. Pronto, basta isso. Aí ele está no Spotify, está no YouTube, e você teclando no Google, você encontra os links. E eu falo, inclusive, em alguns episódios, eu falo de Ariano, né? Ele fez um trabalho também chamando a atenção para isso, e falo e reproduzo faixas do disco de Dona Militana, a maior romanceira do Brasil. Quem não sabe quem é Dona Militana, tecle aí no seu celular. Dona Militana. A quem eu tive prazer de conhecer, porque eu era muito amiga do professor Deífilo, e quando ele ia registrar o que ela fazia, ele dizia, Clotilde, vamos lá ver Dona Maria José, que ela odiava o nome dela, é Militana, ela gostava de ser chamada de Dona Maria José. Vamos ver Dona Maria José, a gente saía para fazer aquilo. E uma coisa também, uma coisa que eu estou querendo dizer e estou esquecendo, não tem jeito, não, a cabeça não presta mais. Mas você lembra, não, a gente está... Mas eu quero me lembrar. Sim. O que eu faço, é muito importante dizer isso, aí eu encerro. O que eu faço não é para resgatar o folclore, nem resgatar a cultura popular. A cultura popular não está sequestrada em canto nenhum para que a gente resgate. É para registrar aquela forma como eu tomei conhecimento da cultura popular. Eu não quero comentar se é bom, se é ruim, se está certo, está errado. Quero registrar. Porque quando acabar, ficou registrado. Não é para resgatar. Nada disso. Ainda canto meus romances. Quando encontro alguém que escuto, como peguei vocês agora de surpresa e cantei. Da última vez que eu vim aqui nesse ambiente, em abril, fazer uma palestra sobre
literatura, não me lembro o que foi, eu peguei o pessoal também e cantei um romance inteirinho. Viram, pelo menos sair daqui sabendo o que é, mas não vou submetê-los a essa aprovação. Passemos agora, eu queria então deixar essas informações. Eu tenho um Linktree, Clotilde Tavares, quem não sabe o que é, um linkzinho, um programa que você põe o nome e ele mostra tudo que você está fazendo. Eu estou vendo ali atrás Grimário. Grimário é você que está aí, é? É ele? Pois é, deixa eu falar um pouquinho só disso. Grimário, o Grupo Alegria Alegria, completou 40 anos e pegou minha peça, a Caetana, para montar. Ela nunca foi para o palco. A mulher que enganou a morte. Comadre Caetana, a mulher que enganou a morte. Mas aí houve alguns problemas, atrapalhadas da vida, atrapalhadas da sorte, e a peça ainda está neste limbo. Vamos ver se eu consigo enganar a morte, não é? Até poder ver a Caetana no palco. Isso é o que eu penso, é o que eu quero, tá? Então é isso. Vamos ao... Não, vamos. Não, falou, e vai falar mais. Vamos manter aqui essa conversa. Eu, Clotilde, agradeço muito o seu depoimento, seu belo depoimento. Nós nos conhecemos aqui desde os anos 90, não é, Clotilde? Clotilde ensinava na universidade, quando eu entrei na universidade aqui. Eu ensinei 20 anos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E foi quando a gente participou de muita coisa, né? De congressos, de coisas dessa natureza. Até que a sempre estava no meio cultural circulando, e eu também. Então, obviamente, não é? A gente se topava. Depois é que eu fui para Recife, que a gente se viu menos. Mas o seu depoimento, Clotilde, você quer fazer alguma... Seu depoimento é importantíssimo, porque a gente estava falando de cordel. Na verdade, a base do movimento armorial não é propriamente o cordel, mas o romanceiro, né? As pessoas às vezes confundem cordel com romanceiro. O romanceiro é um nome que se dá a um universo bem maior, no qual a literatura de cordel está inserida. Exatamente, é a produção poética, em geral, característica de uma região. Isso. No caso do Brasil, o nosso romanceiro ele descende em linha direta do romanceiro ibérico. Isso. Ou seja, velhas histórias, contos, cantigas de roda, cordel, que é uma coisa que só surge depois da imprensa, isso, não é? Isso. Vem da oralidade. E assim por diante, os romances cantados, né? A cantoria de viola, tudo isso, todo tipo de poesia produzida com essa tradição. Vem da tradição oral decorada e a poesia de improviso. Tudo isso compõe esse grande universo do romanceiro, e que está relacionado a espetáculos populares, né? Você pega o mamulengo, você pega o bumba meu boi. Aí a Ariane dizia, a arte armorial é aquela que toma como ponto de partida o espírito mágico e poético do romanceiro popular e dos espetáculos populares a este romanceiro relacionados. Essa é a ideia do movimento armorial. Só adiantando que no podcast, nos 3 primeiros episódios, eu explico o que é o romanceiro, explico também os formatos poéticos que são utilizados. O que é a redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas, como é que conta? Não é? Todo mundo conhece essa melodia. Como é que faz isso? Aí você diz, não, mas aqui tem 9 sílabas, tem 9 sílabas gramatical, mas poeticamente só tem 7. Vamos escutar comigo. Então eu explico bem direitinho, ficou muito engraçado, sabe? Porque eu, inclusive, fiquei muito feliz de fazer, porque eu recupero e rememoro minha sala de aula, que era uma das atividades mais prazerosas da minha infância. Ou da minha infância não, da minha vida adulta e profissional. A reunião de departamento, não. Aquilo é um horror. Mas a sala de aula, eu sinto muita saudade. E aí, só para complementar, que quando o cordel chega no Brasil através da planície ibérica, né, ele chega aqui como folha solta, não nesse formato de folheto que nós temos. E até a década de 90 se conhecia, principalmente na década de 70, folheto era o cordel de formato menor e o de formato maior era romance. O pessoal dizia assim, eu comprei um romance na feira. Era de 48 páginas. De 48 o folheto páginas. Você tinha 8 páginas, tinha 16. Porque você pega a folha de papel, dobra em 4. Né? Exato.
Por que a folha de papel dobra em 4 fica daquele tamanho? Porque aquele se remete à pele dos animais que era usado para fazer os pergaminhos, para fazer o suporte onde se imprimiam os livros, as bíblias, etc. Então, sempre se imprimia naquele tamanho. E é daí que vem até hoje a gente usar papel A4, vem daí desse negócio. E ainda tem mais outra coisa que diz assim, cordel, folheto, é literatura de feira, de matuto. De poesia matuta. Mas se você pega uma poesia matuta de um grande mestre, e se você pegar e, vamos dizer assim, corrigir para o português, né, o correto, o clássico, né, você tira todo ele dentro das regras principais, da rima e da métrica. Não é isso, é que a gente confunde poesia matuta com literatura de cordel. Poesia matuta, ela é feita de propósito num português estropiado para parecer com a poesia do mato. Tipo, mas 3 mulheres ou 3 irmãos, 3 cachorras da mulher. Mas muitos cordéis, muitas poesias matutas foram publicadas em formato de cordel. Quando o cordel, a experiência folheto. Que eu tenho, quando o folheto vai ser publicado, o poeta pede alguém para corrigir e tirar essas matutices, digamos assim, porque o poeta, ele quer escrever certo, certo que digo, dentro da norma, ele não quer escrever estropiado para parecer matuto e engraçado, porque existe uma mania agora de todo mundo quer escrever cordel, aí pegam, botam uma linha debaixo da outra, estropia o português e diz, escrevi um cordel. Um horror. Chega a dar uma dor, sabe, minha gente? Ariano tinha horror essa coisa da transcrição por exemplo, você lê o Alta Compadecida, João Grilo e Chicó falam um português correto. Não há coroné, não existe isso. Não existe né? isso. Porque Ariano até dizia, olha, isso é um preconceito com o povo. Porque, por exemplo, um jornalista chega... não pode falar certo. Isso. Matuto só pode falar errado. Veja, eu digo assim, eu não falo cadeira, eu falo cadeira. Aí um jornalista me entrevista, ele coloca certo, cadeira. Se ele entrevista um homem do povo, ele vai colocar cadeira errado, para dizer que ele está falando errado. Então, isso é um preconceito. A Ariano tinha horror essa coisa de você pegar e fazer a transcrição da linguagem regional. Tanto que pouca gente conhece a poesia clássica de Patativa do Assaré. Patativa escrevia soneto perfeitamente dentro das normas. Agora, a questão que eu estava colocando é que essa coisa, a importância do romance, o romance enquanto é um poema narrativo, né? É um poema narrativo todo rimo, né? Um poema narrativo. A importância do romance, quando Ariano percebe isso e leva para o teatro, uma coisa interessante a gente perceber, que ele está em sintonia com grandes nomes da literatura brasileira, que também trabalham ao mesmo tempo o romanceiro. Ariano foi o primeiro a fazer isso para o teatro. Se você pegar o teatro de Ariano, ele é um teatro que começa na década de 40. Então, eu não conheço assim algum autor de teatro, algum dramaturgo que tenha partido do romanceiro para o teatro na década de 40. A primeira peça de Ariano, Uma Mulher Vestida de Sol, é de 47, ele já parte de romances. Né? Ele vai partir de romances. É uma tragédia, mas ele vai partir de romances. O Alta Compadecida é de 55. Então, Ariano estava fazendo uma incursão pelo romanceiro, ele, enquanto um escritor erudito, no sentido de que ele é um homem do livro, da pesquisa, ao mesmo tempo, para você ter uma ideia, em sintonia com o que Guimarães Rosa estava fazendo com o Grande Sertão Veredas. Se você que parte do romanceiro. Porque parte da oralidade. Sim, mas o Grande Sertão Veredas, ele parte de um romance, A Donzela Guerreira, né? De Adorim, ele vai pegar um romance tradicional e vai trazer para cá e vai construir o Grande Sertão Veredas a partir da Donzela Guerreira. De Adorim é a Donzela Guerreira, o capitão que se apaixona por ela, o Riobaldo, etc. Você tem todo um desenvolvimento. Então, veja que Guimarães Rosa está também em sintonia com isso. Década de 50. No 8º episódio do meu podcast, quanto lá, Donzela Guerreira para vocês. A Donzela Guerreira e o homem que fez o pacto com o diabo, que vem da tradição do Fausto e chega no folheto, o estudante que vendeu a alma ao diabo. Então, o Guimarães Rosa, ele escreve o Grande Sertão Veredas seguindo essa mesma trilha do romanceiro. Né? É mais ou menos quando é que é lançado o Grande Sertão, 56, por aí, 56. Você pega a Cecília Meirelles, na mesma época, escrevendo o Romanceiro da Inconfidência, todo baseado no romance. Você pega João Cabral, fazendo o Morte e Vida Severina, década de 50. Então, veja que Ariano está em sintonia
Ariano não criou isso. Era uma coisa que permeava a literatura brasileira, e ele foi o primeiro a perceber isso no teatro. Ele só vai conhecer Guimarães Rosa muito tempo depois, quando eles são colegas do Conselho Federal de Cultura. Então, o romanceiro é de uma importância profunda para a literatura brasileira, né? Não só para a cultura brasileira, né? Isso é uma coisa digna de registro, né? Não foi só, quer dizer, o movimento armorial, ele não, Ariano não registrou patente de nada. Outros artistas, mesmo sem conhecer as pregações, as aulas de Ariano, etc., foram, né? Convergência, né? De ideias, etc., você vai encontrar isso. Porque eu penso assim, que Ariano chegou a uma síntese de coisas que cercavam e que circulavam ele, e ele foi extremamente feliz e inteligente de perceber esses elementos e conseguir juntá-los num movimento e integrar todas as artes nesse mesmo movimento. Não só a literatura, mas outras artes, né? O teatro, a música. Inclusive, a música é uma coisa muito interessante. Essas peças que eu falei para vocês, todas as minhas peças têm músicas criadas especificamente para a peça. Eu escrevo as letras e escrevo assim a levada, e depois falo a levada. Essa música é assim. Escrevo isso e dou lá aos músicos, e eles transformam aquilo numa melodia e numa coisa, porque eu não detenho esse poder. Mas as músicas, as peças, porque as peças populares são assim, elas têm música, a música é feita ao vivo e, de preferência, pelos próprios brincantes, ou seja, pelos próprios atores. Tem uma coisa engraçada, no Pavão Misterioso, que a gente fez na década de 1990, os próprios atores pegavam os instrumentos improvisados e tocavam. Aí tinha um bombo, tinha um violão, tinha duas tampas de panela, que eram os pratos, não é? E faltava uma hora que alguém queria, quando entrava um dos personagens fantasiados do Homem da Meia-Noite, dos bonecos de Olinda, dançando no carnaval, a gente queria a vassourinha. Mas ninguém sabia tocar instrumento de sopro. Então eu toquei vassourinha num pente. Vocês sabem quando você bota o papel de seda no pente e sopra, já viram isso? Quem é mais velho sabe o que é isso. Você... é assim, na boca. Então era um instrumento de sopro, era um pente. Então são essas soluções, são profundamente, digamos assim, armoriais. Sim. E o registro que você fez, Clotilde, importante, do nome de Deífilo. A gente está comentando isso ontem, inclusive. Eu tive a satisfação de ter sido amigo de Deífilo, né? Deífilo fez um trabalho importantíssimo aqui no Rio Grande do Norte, justamente de recolha, né, desses romances, né, em Alcaçuz, em outros. A Deífilo dedicou a vida dele a isso. A ideia dele era de escrever o grande romanceiro potiguar, né, o romanceiro potiguar. Então ele vai ali em Alcaçuz, vai escutar as rendeiras e vai encontrar ali a Donzela Guerreira, versões, né, da Donzela Guerreira, todos esses romances, e ele publica, né, o romanceiro de Alcaçuz, né? Ele publica pela editora da universidade. Foi quando eu o conheci, inclusive, tive a satisfação de prefaciar esse livro dele, né? Então foi um homem importantíssimo aqui para o Rio Grande do Norte. Eu estava dizendo ontem, eu não conheci Cascudo, porque eu era menino, né? Mas eu tive a satisfação aqui, morando no Rio Grande do Norte, de ser amigo de dois discípulos de Cascudo. O primeiro, Veríssimo de Melo, que trabalhou muito com as cantigas para criança e coisas assim. Conheci muito Vivi, né? Era o famoso Vivi. Lembro demais dele em situações muito engraçadas. Ele encontrava, uma vez eu encontrei num supermercado aqui, ele veio correndo. Quando ele me viu, ele chegou, ele estava com uma garrafa de uísque, me entregou a garrafa de uísque. E era a esposa dele que estava passando. Ele me entregou, eu conheci Vivi. Vivi era uma figura. Ele era um homem muito discreto, muito contido na dele, mas ele tinha um senso de humor. Menino, ele era muito engraçado. E assim, calado. Deífilo, né? Deífilo, e convivi mais com Deífilo. O professor Deífilo eu tinha quase como um pai. Inclusive, ele fez aqui grandes
eventos, né, com literatura, trazendo Idelete para cá, né, aquele quando ele se congressos e coisas da assim. universidade, ele ensinava a disciplina de folclore brasileiro, e então eu entrei no lugar dele. A disciplina passou 1 ou 2 anos sem professor, e então eu entrei ainda ensinei 10 anos essa disciplina com esse nome de folclore brasileiro. Eu não gosto do nome folclore, não, mas eu não podia mudar o nome da disciplina, ficou assim mesmo. E vejam o que é a paixão por um tema, né? Clotilde, vocês todos sabem, é médica, né? É formada em medicina. Eu sou só formado em medicina. Sim, mas assim, eu gosto muito, assim, as pessoas às vezes acham que a academia tem aquela coisa da jurisdição, né? Eu gosto muito dessa coisa do autodidatismo, nesse sentido de você se apaixona por um tema, no caso, e você mergulha nesse tema, veja bem, independente da sua formação. Eu era médica na área de quê, minha gente? Na área mais sofredora da medicina, que é a saúde pública. Por exemplo, se fosse hoje eu continuasse na minha profissão, eu era daqueles epidemiologistas que vai atrás da Covid, que fica doido porque o povo não se vacina, que não sei o quê, que vai para as favelas, para as comunidades, fazer os programas de saúde. Eu fazia esse tipo de coisa. Mas isso é muito ingrato, é muito cruel. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu sofria pra caramba, porque você fazia um projeto, quando chegava no nível da execução, de Secretaria de Saúde, etc., o secretário olhava assim, não, isso aqui não... para esse município não vai não, porque o cara não votou com a gente. Tinha isso, sabe? Ainda deve ter, não sei. Tomei distância disso aí. Então, simplesmente me chateei e disse, vou me dedicar só à literatura e ao teatro. Saí do Departamento de Saúde Coletiva e Nutrição da universidade, onde eu era professora, e me transferi para o Departamento de Artes, onde fiquei muito bem. ensinando folclore brasileiro. O professor Deiflo tinha acabado tinha se aposentado. Eu fui ensinar folclore brasileiro, porque eu sou folclorista, dicionarizada por Mário Sotomayor, está lá o meu nome no dicionário do folclore. Então, aí eu fui ensinar isso, ensinar disciplina na área de teatro, literatura dramática. Aí foi quando Jaciel Figueiredo faleceu, e ficou, ele dava 4 ou 5 disciplinas. Se lembra, a Elizabeth era aluna lá nesse tempo. Então, ele dava 4 ou 5 disciplinas e nós dividimos entre nós, e eu passei a dar disciplinas de interpretação, de direção teatral, tudo coisas que eu sabia fazer, mas que aprendi no palco. Eu nunca aprendi na universidade. Eu aprendi no palco, fazendo e depois chegando em casa e lendo, para entender o que era aquilo que eu tinha feito. Porque realmente eu acho que ninguém precisa de professor. Quando você gosta de uma coisa, você aprende. E muitas vezes, apesar do professor. Né? Isso daí. Clotilde, a conversa está ótima aqui, mas o mediador tem um compromisso com o tempo. E ali a nossa produtora já está chamando a atenção. A gente vai abrir agora para as perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, a gente vai abrir alguns minutos para as perguntas e depois a gente vai fazer o lançamento aqui dos livros, os autógrafos, não é? Então, quanto tempo nós teríamos para as perguntas? Uns 20 minutos? Uns 20 minutos? Acho que já tem, aqui já levantou a mão aqui. Sim, dividimos. Aqui. Boa tarde. Fazer pergunta aqui para os dois. Eu queria fazer para você também, mas eu acho que é muita pergunta. Primeiro para o velho Kidel, queria que você contasse mais do livro. Se dá para ter um fio condutor em relação aos cordéis que você analisa, para saber o que o cordelista está falando sobre Ariano Suassuna, né? A outra coisa, você é pesquisador do cangaço também. Se pudesse fazer uma relação entre o cangaço e o movimento armorial, se há alguma conexão, no seu ponto de vista, também seria interessante. Para Clotilde é uma pergunta e 2 pedidos. A primeira pergunta é se no seu podcast ou nos seus estudos, se você viu alguma coisa relacionada a Antonino e o Pavão do Mestre, que é uma coisa... Pronto. Que é qual versão você usa, né? Que eu acho uma coisa espetacular. Os 2 pedidos se você lembra uma boa história com Pinto do Monteiro, porque é uma referência extraordinária e assim, nenhum apologista, né, vive sem pensar em Pinto do Monteiro.
E se você pode fazer pelo menos o primeiro estrofe do Pavão Misterioso? Então vamos começar. Na verdade, você fez quatro perguntas, não é? Você falou muita coisa, ainda bem que você parou de falar, senão eu ia fazer mais duas perguntas. Então, eu me responde primeiro a questão do cangaço. O que eu fiz, na realidade, é praticamente uma antologia do que nós temos em mãos, que tem no acervo. E o que é que eu peguei? Eu coloquei por ordem cronológica. Então, os cordéis eles estão datados, o ano de publicação, o título, 3 ou 4 estrofes e uma mini biografia de cada autor. E aí, o do primeiro ato, são praticamente biografias do que cada poeta via em Ariano, do que cada um deles via. Tanto que eu procurei, quando tinha algo muito repetido, eu procurei colocar estrofes que estavam no meio da poesia, que tinha a ver com Ariano, a pessoa, com Ariano o teatrólogo, com Ariano o escritor, e não com Ariano que nasceu na Paraíba, entendeu? Então há uma relação nesse sentido. Se você juntar todos, dá um romance. Dá um romance, porque são coisas separadas de cada autor, né? A segunda, com relação ao cangaço, é porque quando você vê, inclusive na última versão do Alto da Compadecida, o cangaceiro Severino de Aracaju é totalmente estilizado, é totalmente armorial. É tanto que há poucos dias, uma figura que eu não tive ainda a sorte de conhecê-lo, mas ligou para mim e disse assim: na minha terra morou Severino de Aracaju, o do romance, que não morou. Às vezes, a gente que faz pesquisa do cangaço encontra muito disso. Até a década de 80, 90, ninguém queria ser cangaceiro, porque ser cangaceiro era ser fora da lei, era ser bandido, era ser assaltante, era ser estuprador. Hoje não. No século XXI, todo mundo quer ter um parente que foi cangaceiro do bando de Lampião. Do bando de Lampião, não é qualquer um, não. E o cara dizendo assim: Lampião passou aqui, ó, conversou com meu avô. Aí, o senhor é de onde? Eu sou aqui, no Siridó. Lampião. Saí bem daquele livro. Aquele livro de Hobsbawm, Bandidos, não é? Onde ele constrói, um historiador, ele constrói o mito do bandido e tudo, do bandido social, e coloca essa bandidagem como se fosse uma expressão da luta de classe. Aí passou a ficar na moda Lampião ser um bandido, e não um bandido nesse sentido, de simbolizar a luta de classe. Agora, esse assunto é polêmico nesta cidade. Eu já tive que separar, eu coordenando mesa, já tive que quase me envolver fisicamente para separar brigas, porque os professores queriam se esbofetear um ao outro, porque um defendia e o outro atacava. Uma questão muito crucial para a intelectualidade, digamos assim, política natalense. E outra coisa também é que você pega Rui Facó, que aí ele transforma o cangaço na esquerda, né? Numa luta Facó era um marxista, então para Facó ele era... Como dizia o diabo, Lampião é um bandido, ladrão da honestidade, só vem desmoralizar a nossa propriedade. Então, é muito comum isso. Também é comum as pessoas dizerem assim: Lampião fez o cangaceiro dele comer 1 quilo de sal. Por quê? Porque Lampião foi a grande expressão de todos os grandes cangaceiros, de todos os grandes chefes de grupo, né? Mas esse fato aconteceu com Antônio Silvino. Esse fato, de fato, aconteceu com Antônio Silvino. E o pessoal joga para cima do Lampião. E então... Ele reclamou da comida, né? Exatamente. Antônio Silvino foi servido por uma fazendeira, ele reclamou que está sem sal. Aí ele achou um desrespeito com a dona da casa e fez o cabra. Isso está registrado, inclusive, em livros. Está registrado com o livro de Raul Fernando, Antônio Silvino, Rio Grande do Norte, e num trabalho de Zé Prachete. Zé Prachete também cita isso. Zé Prachete, que foi o primeiro biógrafo de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e que é pouco conhecido na terra dele, porque ele é potiguar de Cerro Corá. E em 1952 ele publicou Luiz Gonzaga,
e outras poesias. É a primeira biografia de Luiz Gonzaga. A mais conhecida é de 1966. E tem mais outro lance. Tem 3 potiguares na história de Gonzaga. Zé Prached é quem faz o trabalho, Câmara Cascuda é quem apresenta, e Café Filho é quem deu o apoio cultural, que era o presidente da República na época. Né? Era o vice-presidente ainda, né? Quando foi lançado o livro. Agora tem as perguntas para você. Se eu me lembro, deixa eu ver. Como é a questão da versão de Antonino? É curioso, porque é muito interessante a pergunta, porque não existe a versão correta de um trabalho desse, de uma canção dessa. Como é uma coisa de transmissão oral, não é você, toda vez que você canta diferente, você vai mudando, você omite, você inclui, você interpola trechos de outro romance nesse. Eu explico tudo isso direitinho no podcast. O professor Braulio Nascimento, que era um pesquisador do romance, já falecido, ele dizia o seguinte, e isso ficou estabelecido para quem pesquisa o assunto, que a versão correta não existe, que a versão de um romance é a soma de todas as suas versões. Se você estiver entrevistando uma romanceira, geralmente são mulheres, e ela disser apenas 2 linhas, se lembrar apenas 2, estas 2 linhas são a versão número 3.450 e tanto do romance tal. Então, não existe. Aqui eu canto, em todo lugar que eu li e que pesquisei, o nome do romance é Antonino. Antonino e o Pavão. Viu? Mas, quando eu canto, quando eu aprendi, era Toinho. Que eu acho que era minha tia que cantava, que ela tinha um irmão mais novo, Toinho, e ela chamava, aí ficou Toinho. Cuidado, seu Toinho, que o pavão quer lhe pegar. É esse. E tem outra melodia também. Também tem outra melodia num tom menor, num tom mais baixo. Eu canto no podcast Toinho, explico por quê e rendo homenagem à minha tia, que já partiu para andar de cima há muito tempo. O que mais? Pinto do Monteiro. As anedotas de Pinto, né? Eu conheci Pinto. Olha, Pinto ele era muito danado, já velhinho. Eu segurar no braço dele para atravessar a rua, ele fazia assim, sabe? Não queria atravessar a rua sozinho. Parecia com meu pai. Meu pai fazia do mesmo jeito. Meu pai era mirradozinho, pequenininho, com Pinto. Ele era muito engraçado. Ele fazia trocadilhos o tempo todo. Ele não perdia uma. Agora, tem uma coisa engraçada dele, que foi o seguinte. João Furiba, que era um cantador de viola que mentia muito, por isso chamavam ele de João Mentira, não é? Cantava com Pinto. Mas aí deixou Pinto na mão para cantar com Mocinha da Passira, noutra cidade. Aí Pinto ficou muito puto. Chegou na cantoria sozinho, aí perguntaram: Pinto, me dê notícia de Mocinha da Passira. Aí ele respondeu: viajou com João Mentira, com o título de donzela. Ele dizendo ao povo que vai se casar com ela. Não canta ela nem ele, não presta ele nem ela. Pensa um negócio desse. Você fazer um negócio desse de improviso. Então, tem coisas assim. E tem aquela famosa história que está nos livros, não é? Que era um Mourão voltado, a história de Zé de Deja, né? Você deve conhecer, se você é fã de Pinto. Mas é um Mourão voltado, é quando o cantador diz 2 versos, perguntando alguma coisa, o outro diz mais 2, e o primeiro conclui com 3. Então, era assim, estavam eles de tarde esperando a cantoria, que seria à noite, né? Aí o cara perguntou assim, aí o bode começou a bodejar, e o dono da casa chamava Zé de Deja. Zé de Deja, porque o nome era José, e a mãe devia chamar Dejanira, então era Zé de Deja. E não de Beija, como está escrito nos livros. Você diz a primeira, eu digo a do meio e você fecha. O que é que tem esse bode lá fora, tanto bodeja? Deve estar achando bonita a nossa peleja. Bode achando nada bonito, ele quer fazer cabrito na caba de Zé de Deja.
Eu fiz agora igual Ariano. Eu disse, eu mesmo caí na risada com a minha presepada. E o pavão misterioso, você perguntou o quê? O primeiro estrofe do Pavão Misterioso é uma coisa fantástica, porque é a capacidade da síntese da poesia nordestina. Eu já escrevi um texto sobre isso, porque ele conta a história todinha em 6 linhas. Olha só, eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Contou a história toda. Eu vou contar a história de um pavão misterioso. Aí já tem 2 coisas. O pavão, que não é uma galinha, não é um pavão. E é misterioso. Aí ele já inclui 2 elementos para capturar a atenção do ouvido. Um pavão que é misterioso, não é um simples pavão. O pavão já não é simples. E esse, além de... é misterioso. Que levantou voo da Grécia. Aí ele carrega o ouvinte para um país distante. Com um rapaz corajoso, ele caracteriza o herói, com um rapaz corajoso, raptando uma condessa belíssima, porque ninguém vai raptar uma mulher feia, né? Raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Ele não precisa dizer que o conde está oposto, que vai ter uma briga dele com o conde, nada disso. Entende? Então, essa primeira estrofe é muito linda, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Aí ele começa. Existia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho João Batista. Então o filho mais novo chamava-se Evangelista. O jovem turco era dono de uma fábrica de tecidos com largas propriedades, dinheiro e bens possuídos, deu de herança a seus filhos porque eram bem unidos. Então são 120 estrofes mais ou menos, e demora 40 minutos para recitar. Você não... Temos aqui pergunta. Gente, primeiro eu queria agradecer você por esse momento, né? Assim, meu nome é Pedro, eu estou trabalhando junto com o pessoal, né, na recepção, em todo o trabalho, e assim, uma das coisas que mais eu quero, que eu até falei com a Regina, é poder não só estar ali naquela recepção e só receber as pessoas, mas entender e compreender de fato o que é o movimento armorial e poder ter alguma propriedade. Lógico que tudo a gente não tem condição, porque aí é coisa de muito tempo e de muita dedicação. Mas eu queria saber de vocês, né, se vocês poderiam dar 3 princípios ou 3 bases principais para a gente passar para cada uma das pessoas que chega ali para poder, né, conhecer a exposição, para poder estar ali conhecendo toda a obra que está envolvida, porque assim, eu me sinto muito nesse dever de estar passando algo. Eu não quero estar só ali, né, só recebendo. Eu quero que a pessoa saia dali com alguma coisa boa, além que eu possa fazer isso, né, por ela. E queria também, né, que satisfação conhecer contigo, que eu só conhecia de ouvir falar dela no DEARTE. Não sabia que tinha tanta coisa, que já ouvi falar bastante dela, o nome já é bastante. Principalmente de uma figura que eu acho que ela já conhece bastante, que chama Macário. Né? Então, eu queria fazer um pedido, né? Também vou entrar nesse meio pedido. Se existe a possibilidade, se existe algum projeto, alguma coisa que envolva novamente, que você esteja no DEARTE fazendo algo, que esteja trazendo para a gente, sim, por favor, né? Faça isso. Né? É uma coisa que eu estou terminando a minha graduação, então acho que seria um pedido de final de graduação, né? Terminar minha graduação com algo desse tipo. Não sei se é possível, né? Eu fiquei muito entusiasmado quando você começou a falar sobre folclore, sobre todas as questões. E, no fim, é isso. Eu só queria agradecer e enriquecer ao máximo. Eu estou aqui trabalhando desde manhã, né? Mas não estou nem um pouco arrependido. Estou muito feliz de estar aqui. Estou só um fiapo, não vou mentir, mas estou aqui. Muito bem, Pedro. Parabéns. Veja, porque assim, realmente... Alô? O movimento armorial é algo... um universo é muito complexo, mas o que é que a gente pode tirar assim, como um resumo, uma súmula? Toda a produção armorial ela se baseia na cultura popular.
não é? Então, quando Ariano dizia assim, o cordel, ele vai dizer isso, quando ele começa a escrever os textos do armorial na década de 70, pediam muito a ele explicações do que é o armorial, quando ele lança o movimento, né? Porque o movimento, como eu disse, foi lançado como um projeto de extensão. Ele me disse uma vez que jamais imaginou que o movimento armorial ia tomar a dimensão que tomou. Foi um projeto de extensão, ele queria trazer esses artistas para dialogar com a universidade e vice-versa. Então ele dizia, na primeira fase, porque o movimento armorial teve várias fases, ele dizia, na primeira fase, o cordel, o folheto de cordel é a nossa bandeira. Por quê? Porque no folheto de cordel você tem os romances, você tem a música, porque aquilo pode ser cantado, não é? Você pode dramatizar aquela história, como Clotilde acabou de dizer que dramatizou o Pavão Misterioso, e você tem nas capas a xilogravura, né, que ilustra a história. Então você tem no cordel um caminho para a literatura, para o teatro, para a poesia, para a música e para as artes plásticas, né? Porque você pega a xilogravura, e a xilogravura é uma inspiração para os artistas, para os pintores, para os xilogravadores armoriais. Então você pode usar isso para explicar mais ou menos. O armorial é uma espécie de súmula de tudo isso, de síntese, de resumo de tudo isso, não é? É por isso que ele usava, acho que por aí você poderia já dar uma primeira indicação. Toda a exposição vai girar em cima disso, né? Quanto à questão de Clotilde, você pode... Eu não sei, os projetos de Clotilde ela não me conta. Eu não conto a ninguém. Olha, eu sinto muito... Eu me aposentei do Departamento de Artes em 2002, né? Já vai fazer mais de 20 anos, mas sempre que me convidam para alguma atividade no Departamento de Artes, eu vou com o maior prazer. Então é só pedir lá a seu coordenador, a seu chefe de departamento, porque você é um aluno, não é? No caso, aí você não pode oficialmente, não é oficialmente porque eu quero o título, mas é porque eu vou dizer, quem é que lhe chamou? Eu digo um aluno. Não, Clotilde, aqui nem é assim não, tem que... Porque tem a burocracia da universidade, o ritual universitário. Se alguém me convidar, eu vou com todo prazer, não só para lá, vou para qualquer lugar que me convidarem, dependendo do arranjo, entendeu? Aí vim para aqui, mas aqui é um arranjo. Para ir para a universidade é outro. Para ir lá para o centro de mães, em Panatios 2, falar sobre qualquer coisa, eu vou também, é outro tipo de arranjo. Talvez seria melhor. Né? Já fiz de tudo no DEART. Eu só me aposentei porque saí... Olha, o que eu sugiro a você, se você quiser falar lá com o seu chefe, seu professor e tudo, é eu ir lá fazer uma conversa dessa. É recitar, é do jeito que eu dava minhas aulas. Minhas aulas sempre foram espetáculos, sempre foram show. E eu ainda era melhor do que a Ariano, porque eu tocava violão, hoje não toco mais não. Tocava violão, ainda danço, né? Ensino passo de coco, faço um bocado de coisa e falo e recito e gosto de fazer isso. Isso é que é o bom, então, eu gosto, eu vou dizer adoro. Que eu tenho uma carta na manga, que é eu faço parte do centro acadêmico do teatro. E aí eu posso lhe chamar em nome do centro acadêmico. Pode, né? Pronto. Agora vai. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Se não, a gente vai para a sessão de autógrafos, né? Eu vou agradecer imensamente a presença de todos, né, nesta tarde maravilhosa aqui. Agradecer a Clotilde, vou passar para as palavras. Por muito a Clotilde, em nome do evento, agradecer aqui do Emir, né, pela presteza, por terem aceito esse convite, né, e já aqui vou me despedindo, passando a palavra para que vocês possam também, né, fazer a despedida. Eu queria agradecer ao convite, fiquei muito feliz com esse convite que me honrou muito falar num evento desse. Ver pessoas tão queridas como Carlos Newton e Kidelmir,
Carlos Newton mais querido do que Delmir. É porque eu cobro a ela e Carlos não cobra. E eu queria concluir aqui com uma tirada de Ariano. Ariano se dizia monarquista de esquerda. Não é? Eu sou somente de esquerda. E quanto às minhas aspirações monárquicas, eu me contento em continuar sendo a rainha da cocada preta. Nós, para quem chegou depois e não me conhece ainda, eu gosto muito de me apresentar assim: este cabra sou eu. Meu nome é Kidelmir, professor por tradição, agrônomo por natureza, pesquisador do sertão do cangaço nordestino, de Lampião, de Silvino, Gonzaga, o rei do Baião. Da professora Angelita, herdei a nobre missão. Do agricultor Sionel, o amor por este chão, procurei passar para os filhos o valor, a fé e os brilhos das coisas do meu sertão. Este cabra sou eu. Muito bem. E para fechar, no trabalho no livro tem um cordel que eu fiz em parceria com o meu mestre Antônio Francisco Teixeira de Melo, lá de Mossoró, que é um poema dele que começa, tem o mote: o Brasil de canto a canto tem suor de nordestino, onde ele começa dizendo: quando a seca vem e devora do Nordeste toda a flora, nordestino vai embora para o sul a todo instante, trabalhar como um gigante e ganhar como um menino, molhando o solo sulino de sangue, suor e pranto. Meu Brasil de canto a canto tem suor de nordestino. Por este pau de arara, Brasília foi construída. Nesse pedaço de vida tem ferida que não sara. Molhou o suor da cara no governo Juscelino, merecia estátua e hino quem trabalhou do seu tanto. Meu Brasil de canto a canto tem suor de nordestino. Isso é Antônio Francisco. E aí eu complemento dizendo assim: Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte, Pernambuco, braço forte, Bahia de Iemanjá, Maranhão que lá está com Piauí vespertino, Alagoas pequenino, Sergipe com seu encanto. Meu Brasil de canto a canto tem suor de nordestino. Patativa e Gonzagão cantaram sua história. Lampião está na memória, Paulo Freire, educação. Caíme está na canção, Ademilde, choro divino. Ariano e seu menino João Grilo causou espanto. Meu Brasil de canto a canto tem suor de nordestino. Obrigado. Então é isso, vamos então para lá, não é? Pronto.